Olá a todos, nós hoje continuamos o estudo do nosso lar no capítulo 30, que nós estamos, que fala daquele encontro da filha, com o pai. Esse pai ali extremamente revoltado, alimentando ali muita mágoa, muito rancor, principalmente do filho, o filho que tinha provocado a morte dele. Então ele não se conformava que um filho pudesse cometer um ato ali que levou o pai à morte. E a filha dizia que o pai envolve ali a família com pensamentos de ódio, de rancor que atinge a família, da mesma maneira que há pessoas na terra que estão emitindo pensamentos que também o prejudicam. Então essa troca, essa permuta, essa guerra de vibrações ali difíceis, E a filha continua dizendo: o pensamento em vibrações sutis alcança o alvo por mais distante que esteja. Olha que interessante. O pensamento alcança seu objetivo, por mais distante que seja. Então, se eu tenho um pensamento de ódio para alguém que está na Austrália, no outro continente, se essa pessoa não está bem, ela pode receber o impacto. Porque a gente aprende tão claramente que o pensamento ele é matéria, ele é energia. Da mesma maneira que se eu tenho um pensamento amoroso em relação a alguém no Japão, por exemplo, tão distante, essa pessoa recebe isso. Então não é de graça que fala: nossa, você me telefonou como eu estava pensando em você. Foi uma transmissão de pensamento. Isso não é uma expressão sem sentido, porque os nossos pensamentos, eles caminham, eles chegam ali no alvo de acordo com a sua intensidade. Então às vezes a gente vê alguém que fala: nossa, essa pessoa me fuzilou com o olhar. E às vezes fuzilou mesmo, Ela veio com a carga ali de um pensamento tão difícil que se nós não estamos bem, aquilo nos atinge. E mais uma vez dizendo, o oposto é sempre verdadeiro. Alguém que emite um pensamento de carinho, de ternura, de amor, de simpatia, isso igualmente nos envolve. Por isso que a gente fala: nossa, eu me sinto tão bem do lado de uma pessoa e tenho tantas dificuldades do lado de outra. Então às vezes são essas vibrações que são ali emanadas, que são endereçadas, Por isso que ela diz que o pensamento em vibrações sutis alcança o alvo por mais distante que esteja. A permuta, a troca ali do ódio e desentendimento causa ruína e sofrimento nas almas. Mamãe recolheu-se faz alguns dias ao hospício, ralada de angústia. Então aqui ela está dando notícias da terra, para o pai: olha, pai, a mamãe ela foi para o hospício, dominada ali pela angústia. Amália e Cacilda, que são duas filhas, entraram em luta judicial com Edelberto e Agenor, em virtude dos grandes patrimônios materiais que o Senhor ajuntou nas esferas da carne. Vejam então que ele tem essa filha desencarnada, mas na terra ele deixou 4, Duas mulheres, Amália e Cacilda, que estavam numa batalha judicial contra os irmãos Edelberto e Agenor. Então vejam que aqui entra essa questão da herança, como é comum isso acontecer. Às vezes famílias que até têm ali uma certa harmonia, irmãos que se dão bem, mas quando envolve a questão do dinheiro da herança, até mortes são provocadas, irmãos que param de se falar numa disputa ali terrível, e é muito doloroso para um pai e uma mãe do outro lado perceberem ali que esses filhos se enveredaram por essa disputa, por essa verdadeira guerra, Então a gente tem que tomar muito cuidado quando envolve ali essas grandes quantias de dinheiro, essas heranças, e às vezes até pouco a herança, Mas é uma briga tão ferrenha ali que quantos desentendimentos, quantas desarmonias são provocadas por essa sede ali de termos alguma coisa e às vezes queremos ter mais do que nos cabe, Enfim, tomemos bastante cuidado, Então ela continua dizendo, um quadro terrível esse, dessas lutas, cujas sombras poderiam diminuir se sua mente vigorosa não estivesse mergulhada em propósitos de vingança. Então vejam que os pensamentos do pai de ódio alimentavam de alguma maneira essa guerra ali dos filhos. Aqui
vemo-la em estado grave. Na terra, mamãe louca e os filhos perturbados, odiando-se entre si. Em meio a tantas mentes desequilibradas, uma fortuna de 1.500.000 cruzeiros. Né? Isso aqui a gente não tem ideia do que significa hoje, né? Mas na época era uma fortuna que esse pai deixou para os filhos. E o que vale isso, pai, se não é um átomo de felicidade para ninguém? Então vejam que às vezes há pais que se preocupam excessivamente em deixar um patrimônio para os filhos. Às vezes esses pais pouco usufruem, não cuidam até da própria saúde para deixar para os filhos. E quantas vezes esses filhos transformam essa herança em instrumento ali de luta, né? Ou vão dilapidando todo o patrimônio, gastando tudo, torrando, como se usa na linguagem popular, né? Aquilo que foi juntado ali com tanto sacrifício, né? Então, muito cuidado para que a gente, mais do que deixar ali um patrimônio material, a gente deixa ali nos nossos filhos a educação, né? Os exemplos, as memórias, as boas memórias, né? Criar memórias, né? Que os nossos filhos tenham ali, ao longo da vida, aprendizados de como serem boas pessoas, pessoas de respeito, pessoas honestas, né? Por isso ela fala para o pai: o que vale tanta fortuna se não há um átomo de felicidade para ninguém? E o pai diz: mas eu leguei enorme patrimônio à família, diz ele ali rancorosamente, né? Eu desejei o bem-estar de todos. Paulina, a filha, né, não deixou terminar, retomando a palavra. Nem sempre sabemos interpretar o que seja benéfico no capítulo da riqueza transitória. Se o Senhor assegurasse o futuro dos nossos, garantindo-lhes a tranquilidade moral e o trabalho honesto, seu esforço seria de valiosa previdência. Mas às vezes, papai, costumamos juntar dinheiro por espírito de vaidade e de ambição. Olha que interessante. Ela fala para o pai que se o pai ali procurasse deixar para os filhos, né, a tranquilidade moral, o trabalho honesto, seria de grande valor. E que às vezes a gente junta dinheiro a pretexto de deixar para os filhos, mas como ali um sinal de vaidade, de ambição, para falarmos: eu tenho, eu possuo, eu tenho propriedades, eu tenho bens, mas ao invés de sermos administradores daquilo, nós podemos ser escravos, preocupados ali o tempo todo se vamos continuar tendo, se vamos continuar tendo mais, se alguém vai nos roubar, se alguém se aproxima meramente por interesse. Como foi dito agora há pouco, não nos tornamos administradores, mas acabamos nos tornando escravos do dinheiro. Então o problema não é o dinheiro. O dinheiro ele é bendito, o dinheiro ele é sagrado, o dinheiro é o que move ali o mundo. Né? Nós nos alimentamos, nós compramos a medicação, nós temos as nossas necessidades materiais. Mas ele não pode ser ali o maior propósito da nossa vida. Ele é um meio, ele é um instrumento para a nossa sobrevivência, para o nosso bem-estar, para o nosso lazer, o entretenimento, né? Mas ele não pode condensar ali, polarizar a nossa atenção, o nosso objetivo, né? Então, e há pessoas que têm tanto dinheiro, mas elas não usufruem absolutamente nada, porque elas não têm paz, né? Não tem paz. Eu gosto de usar um exemplo que às vezes a pessoa vai para Maldivas, Fernando de Noronha, mas ela está ali com a cabeça atribulada, vai com alguém que está sempre discutindo. E às vezes a pessoa está aqui na Praia Grande, né? Mas ela está ali com a alma leve. Ela volta e está feliz, porque usufruiu, porque aproveitou, né? Então, de novo, não é o que nós temos, mas é o quanto nós aproveitamos daquilo que Deus coloca na nossa mão, né? Então, mais uma vez se reforçando, o problema não está no dinheiro, né? Mas o problema está na maneira como nós lidamos com esse dinheiro, né? Então, que ele seja um mecanismo de auxílio na nossa caminhada aqui na Terra, né? Então, quantas vezes alguém que tem posses ali gera empregos, sustenta famílias, doa ali para alguém que precisa, né? Mas
Às vezes a gente pode passar por uma situação aqui na Terra de um conforto e, no entanto, a gente mergulha simplesmente ali no nosso bem-estar. Não olhamos quantas pessoas ao lado sentem fome, sentem frio, que precisam ali do nosso olhar, da nossa ajuda, né? Porque a gente não sabe se amanhã passaremos por experiências semelhantes. Não sabemos se aquele que bate a nossa casa, que toca a campainha, seja alguém querido ali do passado, que a espiritualidade intuiu para que nos procurasse. Então eu não preciso que essa pessoa faça a refeição dentro da minha casa, que eu convide ela para dormir, não. Mas a atenção, o respeito, né? Valorizando ali a dignidade humana como todos são, isso nós temos que ter sempre, né? Sermos atenciosos, porque, de novo, nós não sabemos quem são essas pessoas que chegam até nós, né? Então a filha diz, né, isso, né? Olha, ela fala, querendo viver acima dos outros, não nos lembramos disso, né? De que o dinheiro pode ser ali cada vez mais ampliado pela vaidade e pela ambição. Querendo viver acima dos outros, não nos lembramos disso, a não ser nas expressões externas da vida. São raros os que se preocupem em ajuntar conhecimentos nobres, qualidades de tolerância, luzes de humildade, bênçãos de compreensão. Impomos aos outros os nossos caprichos, nos afastando dos serviços do Pai. Esquecemos a lapidação do nosso espírito. Olha que interessante isso. Nós temos que ajuntar, sim, qualidades de tolerância, luzes de humildade, bênçãos de compreensão, né? Nos preocupando com a lapidação do nosso espírito. É muito interessante essa expressão lapidação, né? Todos nós somos diamantes brutos ali. Então eu gosto do exemplo de uma escultura, né? Uma escultura que quando o escultor, num primeiro momento não existe uma escultura, existe um bloco de pedra, um bloco de mármore, e pacientemente, com todo cuidado, com toda atenção, com toda habilidade, o escultor ele vai esculpindo, ele vai dando forma, né? Para que um dia chegue uma obra bela, né? E Deus também nos vê assim. Às vezes nós somos pedras ainda brutas, mas Deus, quando olha para cada um de nós, Ele sabe que ali, naquela pedra bruta, há um tesouro escondido, há um diamante a ser lapidado, né? Ele sabe ali que somos imperfeitos, mas que um dia seremos talhados ali para a perfeição, né? Então isso nos ajuda até a compreender a empatia pelas pessoas que têm dificuldades, aos que erram, aos criminosos, né? Para que a gente entenda que esse é um estado temporário e transitório, mas um dia todos chegarão. E talvez esses que fazem até o mal cheguem até primeiro do que nós, né? Porque a gente sempre vai lembrar a frase ali de Jesus para Pedro, que está no livro Boa Nova, em que ele fala: Pedro, o homem no mundo é mais frágil do que cruel. Vejam, essa frase é muito rica. O homem no mundo é mais frágil do que cruel. Ou seja, muitas pessoas na Terra agem de uma maneira incorreta mais por fragilidade, por falta de maturidade, do que por crueldade, né? Claro que há aquelas pessoas que ainda alimentam a maldade, a crueldade, mas a grande maioria, assim como nós, quantas vezes a gente magoa alguém, que a gente falha com alguém, mais por falta de maturidade, né? Mais por fragilidade do que por crueldade, né? Então ela continua dizendo, né? Esquecemos a lapidação do nosso espírito. Ninguém nasce no planeta simplesmente para acumular moedas nos cofres ou nos valores nos bancos. É natural que a vida humana peça ao concurso da previdência, né? É natural que a gente tenha ali uma preocupação em ter ali com o futuro, né? Que a gente seja previdente. E é justo que não se prescinda da contribuição de mordomos fiéis que saibam administrar com sabedoria. Mas ninguém será mordomo do Pai, né, mordomo de Deus, com avareza e propósitos de dominação. Então é justo que a gente possa ali na Terra
administrar ali os bens materiais, mas a gente não pode ter avareza, esse apego excessivo, nem propósito de dominar as pessoas, de humilhar as pessoas, de nos sentirmos superiores a alguém, porque temos ou mais conhecimento, ou mais cultura, ou uma condição financeira melhor, uma posição melhor aqui na Terra. Porque, sempre lembrando o que Frei Fabiano diz, ninguém é mais nem menos do que ninguém. Ninguém é mais nem menos, né? Enquanto o senhor e a mamãe se sacrificaram por aumentar haveres, Amália e Cacilda esqueceram um serviço útil e, como preguiçosas da banalidade social, encontraram maridos ociosos, né, visando vantagens financeiras. Então vejam que a filha fala para o pai: pai, enquanto os senhores se sacrificaram para ter cada vez mais o senhor e a mãe, as minhas irmãs esqueceram o trabalho útil, né? Eram pessoas preguiçosas e atraíram e se casaram com homens que também eram preguiçosos, atrás ali daquela herança, né, que estava sendo disponibilizada ali. Agenor, que é o irmão, né, repudiou o estudo sério, entregando-se a más companhias. Edelberto, que foi esse que tirou a vida do pai, conquistou o título de médico, aliando-se por completo da medicina, seja desprezando de alguma maneira a medicina, exercendo a medicina tão somente de longe em longe, a maneira do trabalhador que visita o serviço por curiosidade, ou seja, fez medicina, mas nunca se dedicou, né? Nunca encarou ali como um sacerdócio, como um trabalho de ajuda aos outros. Esporadicamente ele deveria fazer alguma coisa ali relacionada à medicina, que estava mais preocupado em usufruir do dinheiro que o pai havia deixado, né? Todos os filhos arruinaram belas possibilidades espirituais, distraídos pelo dinheiro fácil, apegados à ideia da herança. O enfermo tornou uma expressão de pavor e acrescentou: maldito Edelberto, filho criminoso e ingrato, matou-me sem piedade quando ainda necessitava regularizar minhas disposições testamentárias. Malvado, malvado. E a filha, com toda a compaixão ali, diz: cale-se, papai. Tenha ali piedade do seu filho. Perdoa, esqueça. O velho, porém, continuou a praguejar em voz alta. A jovem preparava-se para discutir, mas Narcisa endereçou-lhe significativo olhar, chamando Salúcio para socorrer o doente em crise. Calou-se a filha Paulina, acariciando-lhe a fronte paterna e contendo a custo as lágrimas. Daí a instante, retirava-me em companhia de ambas, da filha e de Narcisa, sob forte impressão. As duas amigas trocaram confidências ainda por alguns minutos, despedindo-se Paulina a evidenciar muita generosidade nas frases gentis, mas muita tristeza no olhar afogado em justa preocupação. Voltando à intimidade, Narcisa disse bondosa: os casos de herança, em regra, são extremamente complicados. Veja aquilo que a gente comentou. Muitas situações ali de herança são muito complicados. Com raras exceções, acarretam enorme peso a legadores e legatários, ou seja, com algumas exceções, caminham muito bem em harmonia, mas na maioria dos casos tem um peso, para aqueles que deixam a herança e para aqueles que a recebem. Nesse caso, porém, vemos não só isso, mas também a eutanásia. A ambição do dinheiro criou em toda a família de Paulínia esquisitices e desavenças. Pais avarentos possuem filhos esbanjadores. Então, muitas vezes os pais que juntam, acabam tendo filhos ali que são esbanjadores, que gastam ali todo o dinheiro. Fui à casa de nossa amiga quando o irmão, o Edelberto, médico de aparência distinta, empregou no genitor, no pai, quase moribundo, quase morto ali, a chamada morte suave. Esforçamo-nos por evitar, mas foi tudo em vão. O pobre rapaz desejava de fato apressar a morte do pai por questão de ordem financeira. E aí temos agora a imprevidência e o resultado, o ódio e a moléstia. Então vejam que o filho ali tira a vida do pai para se apossar da herança,
e que a espiritualidade tentou até demovê-lo ali, mas o filho acaba ali optando, tendo ali a escolha de tirar a vida do pai. E o resultado é isso, né? Ódio, doença, né? E com expressivo gesto, Narcisa disse: Deus criou seres e céus, mas nós costumamos transformar-nos em espíritos diabólicos, criando nossos infernos individuais. Então são as nossas escolhas, né? Deus jamais quer ali a dor, o sofrimento. Então essa dor que nos visita, essas decepções, são frutos ali das nossas ações, das nossas atitudes. Então o inferno, como nós aprendemos quando éramos crianças, de um lugar eterno, de dor, de sofrimento, ele não existe. O inferno ou o céu são criados dentro de nós, a partir daquilo que nós pensamos, daquilo que nós sentimos, daquilo que nós fazemos, né? Então, cada um vive no céu ou no inferno que cria para si mesmo, né? Então, se Deus é justo, que nós recolhemos aquilo que plantamos, Deus também é misericordioso. E a reencarnação, essa bendita oportunidade dessa bondade de Deus, que Ele nos dá oportunidades de reavaliarmos, oportunidades de recomeçarmos. Então a gente sempre está reforçando isso. Não é um Deus punitivo, mas é um Deus que educa, né? Esse Deus de justiça, mas que também é misericórdia, não é? Então não é ali olho por olho, dente por dente, mas é um Deus que permite que a gente tenha ali pela nossa luta, as nossas provas ali, elas minimizadas. Não se apaga, né? Não adianta ficar ali numa casa de oração, no centro espírita, num culto ali a semana inteira. Isso não se apaga, né? Mas a reflexão, a religiosidade, nos ajuda a repensarmos, a olharmos para dentro de nós e pensarmos o que eu tenho feito, né? O que eu tenho feito da vida, o que tenho feito com as pessoas que convivem comigo e o que eu tenho feito comigo mesmo, né? Como eu tenho cuidado ali do meu espírito, do meu sentimento, da minha saúde, né? Porque somos responsáveis ali pela nossa própria existência, né? Que Deus então nos acompanhe, nos abençoe, e na próxima semana nós iniciamos o capítulo 31, que se chama Vampiro.